Olá, que ótimo ter audiência aqui com a gente no Júris 360 Lab. Aqui é o nosso espaço para analisar as decisões mais importantes, né, dos tribunais superiores. E hoje a gente foca no STF, Supremo Tribunal Federal, com os temas bem quentes do informativo 1101. Nesse primeiro bloco, a gente vai olhar 4 julgados. Primeiro, a questão da intervenção do judiciário em políticas de saúde, sabe? O tema 698 de repercussão geral. Hum, Depois, bancos estrangeiros podem ser proibidos por um Estado de prestar serviços financeiros para o governo. certo. Daí, um assunto que sempre dá o que falar: colaboração premiada. Pode usar em ação de improbidade administrativa? É o tema 1043. Sim, esse é bem relevante. E, para fechar, regras estaduais sobre construção de presídios. Os estados podem definir limites para isso. Ok, então. Vamos começar a desempacotar isso. O primeiro ponto é essa relação delicada entre judiciário e políticas de saúde no R$ 684.612. O STF disse que o judiciário pode sim intervir se tiver uma falha grave. Mas como isso funciona? Sem virar, tipo, uma invasão de competência. Exatamente. O ponto-chave é o como, né? O Supremo foi claro. A decisão judicial, em regra, não deve dizer o que fazer especificamente. Tipo, contrate X médicos. Não é bem assim. Então não é para dar receita do bolo. Isso. A ideia é que o judiciário aponte a finalidade, o objetivo a ser alcançado. Por exemplo, garantir um certo nível de atendimento, reduzir uma fila. E aí, determina que a administração pública apresente um plano. Um plano. Um plano detalhado de como ela vai atingir aquele objetivo. Entendi. Mas imagino que tenha limites, condições para essa intervenção, né? Sim, claro. Várias condições. Precisa ter uma comprovação assim muito forte da omissão ou da falha grave do poder público. Não é qualquer coisa. Certo. A intervenção tem que ser razoável, tem que olhar a viabilidade orçamentária, se apoiar em dados técnicos. O STF até incentivou o diálogo, sabe? Buscar soluções consensuais antes de impor uma ordem. Ah, o diálogo primeiro. A intervenção é para casos mais críticos mesmo, onde a política pública falhou feio em garantir o direito à saúde. Pensa no caso que foi discutido do Hospital Salgado Filho. O foco seria no resultado, tipo, atingir uma meta de atendimento e a gestão que decide como. Se faz concurso, contrata a OS, remaneja gente. Faz sentido. Saindo da saúde, vamos para a economia. A ADI 3.565, uma lei lá de Mato Grosso que proibia bancos com controle estrangeiro de prestar serviços financeiros para o Estado. Isso pode? Então, o STF diz que não. Considerou essa norma estadual inconstitucional. Por quê? Porque ela fere princípios básicos da Constituição, né? Como isonomia, livre iniciativa, livre concorrência. E tem um detalhe importante. Desde 95, com a Emenda Constitucional 6, a regra geral é não diferenciar a empresa pela origem do capital. Ah, então já existia essa diretriz mais ampla. Exato. Para restringir capital estrangeiro, precisa ter uma justificativa muito forte, tipo soberania, segurança nacional. Não era o caso ali, eram só serviços bancários normais, arrecadação, pagamento. Entendi. No fim das contas, essa restrição limitava a competição e podia até ser ruim para o próprio Estado, né? Menos opções de bancos. Claro. Agora vamos para a improbidade. O tema 1043 no AR 1175-650. A famosa colaboração premiada pode ser usada em ações de improbidade que o Ministério Público move. Muita gente estava esperando essa definição. Sim, e o STF validou. Disse que é constitucional com base na lei das organizações criminosas. Mas, e aqui vem o ponto importante, colocou condições bem rigorosas, sabe? Diferentes do processo penal. Quais condições? Primeiro, o acordo só tem validade se for homologado pelo juiz. E o juiz tem que analisar a regularidade, a legalidade e, fundamental, se o colaborador fez o acordo voluntariamente. E o que o colaborador diz já é suficiente? E a questão do dinheiro desviado, como fica? Boa pergunta. Não é suficiente, não. O que ele declara, sozinho, não pode nem iniciar a ação de improbidade. Precisa de outras provas para confirmar. Ok, precisa de corroboração. Exato. E sobre o dinheiro, talvez a regra mais firme. A obrigação de ressarcir integralmente o dano aos cofres públicos é intocável. Não dá para negociar desconto no valor a devolver. Integral.
Nenhum abatimento. No valor principal do dano, não. O que se pode negociar são as condições de pagamento, prazo, parcelamento, essas coisas. Aí o órgão público que foi lesado tem que participar do acordo também. Entendi, o dono do dinheiro tem que estar na mesa. Isso. O STF também se preocupou em validar acordos que já tinham sido feitos antes, só pelo MP, mas desde que cumprissem alguns requisitos básicos, como o ressarcimento total e a homologação judicial. Para fechar o bloco, ADI 2402, uma lei do Espírito Santo que botou limites para construir presídios. Distância mínima entre eles, capacidade máxima, isso passou no STF. Passou, sim. O Supremo validou a lei estadual. Entendeu que isso está dentro da competência concorrente, né? União, Estados e DF podem legislar sobre direito penitenciário. Ah, competência concorrente? Isso, está lá no artigo 24 da Constituição. A justificativa da lei capixaba foi garantir a dignidade dos presos e a segurança da população local. O STF achou legítimo. E as restrições em si? Distância, capacidade? Foram consideradas proporcionais. O tribunal entendeu que elas eram adequadas, necessárias, para atingir aqueles objetivos e não violavam o direito de propriedade, que, bom, não é absoluto, né? Pode ser limitado pelo interesse coletivo. Certo. Então, resumindo o que a gente viu aqui, o judiciário atuando para garantir direitos como a saúde, mas com método. A livre concorrência prevalecendo sobre restrições estaduais na economia, a colaboração premiada entrando na improbidade, mas com amarras importantes, e a autonomia dos estados para legislar sobre presídios, dentro da sua competência. Bastante coisa, né? Bastante coisa, relevante, sim. Bom, fechamos aqui este primeiro bloco de análise. A gente se vê no próximo. Fica aí uma reflexão. Será que essa busca crescente por soluções negociadas, por planos de ação, como a gente viu na colaboração e na intervenção na saúde, está mudando a forma como o direito público encara seus problemas mais complexos? Para pensar. Olá, vamos lá, começando mais um bloco aqui, continuando nossa análise do informativo 1101 do STF. Temos mais 4 julgados importantes, né? Que separamos. Isso mesmo. Hoje a gente vai falar de nepotismo em contratação municipal, o Estatuto das Guardas Municipais, jornada extra de policial civil e também daquela omissão na criação do FUNGED, o Fundo Trabalhista. Ótimo. Vamos começar então pelo RE 910552, que é o tema 1001 de repercussão geral. É um caso bem relevante. Basicamente, o STF validou uma lei de um município que proibia a prefeitura de contratar parentes de agentes públicos, é isso? Exato, a ideia geral foi validada. O STF reconheceu a competência suplementar do município para legislar sobre isso, né? A tese que ficou diz que é constitucional, sim, a lei municipal proibir a contratação de parentes até terceiro grau, cônjuges, companheiros de quem? De agentes eletivos, de quem ocupa cargo em comissão, função de confiança e também dos outros servidores municipais. Parece uma proibição bem ampla, então, pegando quase todo mundo. É, parece, mas aí que está a nuance. O STF deu uma interpretação conforme a Constituição. O ponto central foi o princípio da proporcionalidade, sabe? Ah, proporcionalidade. Como assim? É que o tribunal entendeu que seria desproporcional, exagerado, proibir a contratação de uma pessoa só porque ela é parente de um servidor municipal comum, aquele que não tem cargo de chefia, função de confiança, entende? Entendi. Tipo, se o servidor é, sei lá, um auxiliar administrativo sem poder nenhum de influenciar a contratação. Aí não faria sentido barrar o parente dele só por isso? Exatamente. Nesses casos, de servidores sem esse poder de influência direta, não dá para presumir automaticamente que existe um risco de favorecimento, de influência indevida na licitação ou no contrato. Certo. A proibição, que busca proteger a moralidade, a impessoalidade, ela se justifica mais fortemente quando existe esse potencial de influência, né? Quando o parente ocupa um cargo que pode, de fato, interferir. Faz todo sentido. É um ajuste fino para focar onde o problema do nepotismo é mais provável, digamos assim. Isso, é buscar o equilíbrio. Bom, mudando um pouco de assunto, mas ainda na esfera municipal. AGI 5780. Essa foi sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Lei 13.022 de 2014. O que o STF decidiu aí? Então, essa lei foi considerada constitucional.
O STF entendeu que ela funciona como uma norma geral, que é competência da União fazer, né? Para dar uma padronizada nos critérios para as guardas em todo o país. Mas isso não tira o poder do município. Não, de forma alguma. A decisão preserva a autonomia municipal para decidir se quer criar a guarda ou não e como vai ser a estrutura dela. É mais uma diretriz geral, sabe? Não viola lá o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição. Entendi. E aquela discussão sobre as guardas poderem multar no trânsito, fiscalizar? O STF reafirmou o que já vinha dizendo. As guardas podem sim exercer fiscalização de trânsito, aplicar multas, dentro do poder de polícia administrativa, e também foi reafirmado o papel delas na segurança pública, integrando o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, conforme outras leis e decisões. Ok, claro. Agora, vamos para Pernambuco com a AD 7356. Era sobre um programa de jornada extra para policiais civis, o PJS. Pagava um valor fixo por plantão. A dúvida era se isso não feriu direito a horas extras, né? Exatamente, mas o STF entendeu que não fere. A tese fixada foi que esses programas, desde que tenham a adesão voluntária do policial, o serviço seja feito num período já combinado e a contraprestação seja um valor fixo, eles são constitucionais. Ah, então o ponto-chave é a voluntariedade. Se o policial escolhe participar, não é hora extra forçada. Isso, a voluntariedade é crucial para essa interpretação. O STF viu isso não como o serviço extraordinário clássico do artigo 7º da Constituição, mas como um regime especial de trabalho. O policial opta, faz o plantão extra e recebe um valor fixo, tipo um prêmio, um incentivo. Hora extra, tradicional. Buscando conciliar com a responsabilidade fiscal também, imagino. Exato, é uma solução que tenta equilibrar essas necessidades. Para a gente fechar este bloco, a ADO 27, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O que estava faltando? Olha, essa ação cobrava do Congresso Nacional a criação do FUNGIT, o Fundo de Garantia das Execuções Trabalhistas. Esse fundo está previsto lá na Emenda Constitucional 45, de 2004. Era para ser financiado com multas trabalhistas administrativas. E ajudar a garantir que as dívidas trabalhistas fossem pagas, certo? Justamente. A ideia era dar mais efetividade para as decisões da Justiça do Trabalho. E, bom, quase 20 anos depois, nada do fundo sair do papel. E aí o STF reconheceu a omissão do Congresso. Sim, declarou a mora legislativa, reconheceu oficialmente que o Congresso estava em atraso inconstitucional. O STF ressaltou a importância desse fundo. O fato de existir um projeto de lei tramitando há anos não foi suficiente para afastar a omissão, sabe? Claro. Tramitar não é aprovar, né? Exato. E aí o STF fixou um prazo, 24 meses para o Congresso resolver essa pendência e criar o fundo. Ufa. 4 decisões bem impactantes, né? Passando por competência municipal, federalismo, direitos de servidores até a efetividade da justiça. Mostra bem como a interpretação da Constituição mexe com tudo. Realmente. E como detalhes tipo a natureza de um pagamento ou o alcance de uma proibição, como no caso do nepotismo, acabam definindo políticas públicas e a vida das pessoas, né? Com certeza. Muita coisa para pensar. Bom, a gente se vê no próximo bloco para continuar essa análise. Se o pessoal curtiu essa conversa, não esquece de deixar o like e se inscrever para acompanhar os próximos. Olá, seguimos aqui com o informativo 1101 do STF. E olha, é realmente extenso, né? Bastante coisa, realmente. Pois é. Dando continuidade à nossa análise anterior, vamos mergulhar em mais um bloco. Hoje temos 4 julgados bem importantes na pauta. Vamos lá. Vamos abordar a DPF 486, que fala de extinção de entidades lá no Rio Grande do Sul e negociação coletiva. Depois, a gente aprofunda um pouco mais naquela discussão do piso da enfermagem, a ADI 7222. Essa deu o que falar, né? Com certeza. Em seguida, tem a ADC 69, sobre limites de gastos com pessoal na Lei de Responsabilidade Fiscal. E, para fechar este bloco, o tema 416, da repercussão geral, tratando da complementação do antigo Fundef pela União. 4 temas bem relevantes. Então, bora desempacotar isso. Começando pela DPF 486 do Rio Grande do Sul. O STF analisou decisões da Justiça do Trabalho. Isso. Decisões que exigiam negociação coletiva
antes de demitir empregados públicos, aqueles não estáveis, sabe? No contexto da extinção de algumas entidades estaduais. Certo. Fundações, autarquias. E qual foi a posição do Supremo? Então, o STF considerou essas decisões da Justiça do Trabalho nulas. Nulas. Por que exatamente? O ponto central foi violação da separação dos poderes e também do princípio da legalidade. A lógica é que a extinção dessas entidades depende de autorização em lei, né? É uma decisão política do Executivo que passa pelo Legislativo. Entendi. Aí, condicionar esse processo via decisão trabalhista a uma negociação coletiva prévia foi visto como uma interferência indevida do Judiciário na administração do Estado e também na política de desestatização que o Estado estava seguindo. Faz sentido. Basicamente, a decisão política com aval do legislativo não poderia ser barrada por essa exigência de negociação imposta pela Justiça do Trabalho. Exatamente isso. A decisão política autorizada por lei prevaleceu. Entendido. Bom, isso leva a gente para a próxima, que também mexeu bastante com estruturas e orçamentos, a ADI 7.222, sobre o piso da enfermagem. Aqui a decisão foi bem mais detalhada, né? Com várias modulações. Sim, muito detalhada. O STF referendou a medida cautelar, mas fez ajustes bem importantes. É crucial entender esses pontos. Quais foram os principais? Olha, para servidores públicos de estados, DF e municípios e também para o setor privado que atende o SUS, mais de 60%, o pagamento do piso ficou condicionado. Condicionado a quê? Cursos necessários. Esses entes não são obrigados a tirar do próprio orçamento para completar o piso. Ah, interessante. E para os servidores federais? Para os federais, a aplicação é direta, conforme a lei mesmo, a 14.434, sem essa condição do repasse. E o pessoal do setor privado geral, os seletistas? Aí a regra muda de novo. Para os profissionais seletistas em geral, a implementação do piso exige, obrigatoriamente, uma negociação coletiva prévia entre patrões e empregados. Ah, então a negociação vem antes da lei. Isso. E o que for negociado prevalece sobre a lei. Só se não houver acordo depois de 60 dias, contados da publicação da ata do julgamento, aí sim aplica-se a lei do piso. Entendi. E tem mais um detalhe importante sobre a jornada, né? Tem, fundamental. O piso estabelecido vale para a jornada completa, de 8 horas diárias ou 44 semanais. Para jornadas menores, o pagamento deve ser proporcional. Uau! É uma engenharia jurídica e financeira bem complexa, né? Tentando equilibrar a valorização profissional com a sustentabilidade dos sistemas de saúde e as contas públicas. Exato. Uma busca por equilíbrio entre o direito social e a realidade orçamentária e federativa. Seguindo, então, ADC 69, Ação Declaratória de Constitucionalidade. O foco aqui foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, o que o STF declarou constitucional. Basicamente, confirmou a validade de trechos da LRF, especificamente os artigos 18 e 19. E o que eles dizem? Dizem que as despesas com servidores inativos e pensionistas e também o valor do imposto de renda retido na fonte, o IRRF, sobre os salários dos ativos, tudo isso deve ser incluído no cálculo do limite de gastos com pessoal. Ou seja, não dá para tirar esses valores da conta para dizer que está cumprindo o limite. Justamente. O tribunal reforçou que a LRF é uma norma geral de direito financeiro e a competência para editar é da União. Os estados e municípios não podem criar deduções ou exclusões que não estejam previstas na LRF. Entendi, é um reforço nas regras de controle fiscal. Exato. Mantém a rigidez do controle de gastos com pessoal. E para fechar este bloco, temos o tema 416 da repercussão geral. Esse foi julgado no RE 635347 e tratou das diferenças da complementação da União ao antigo Fundef. O que ficou definido? Aqui o STF fixou duas teses centrais. A primeira, se a União calculou o valor mínimo anual por aluno abaixo do que deveria, tipo abaixo da média nacional, ela tem sim o dever de complementar os recursos devidos ao Fundef, que hoje é o Fundeb. Reconhecimento de uma dívida com a educação, basicamente. Isso. E a segunda tese. Quando essa obrigação de pagar a diferença já foi definida por uma decisão judicial transitada em julgado,
o pagamento tem que seguir o regime de precatórios. Ah, então entra na fila dos precatórios, mesmo sendo verba para educação, que é uma área prioritária. Exatamente. Entra na regra geral do artigo 100 da Constituição, pagamento via precatório. Não tem um caminho diferente só por ser verba da educação nesse caso de dívida judicial. Entendi. Ufa! 4 decisões bem densas mesmo. Impactam desde a organização administrativa dos estados, passam por direitos sociais importantes como saúde e trabalho e chegam nas regras fiscais e no financiamento da educação. Muita coisa interligada, né? Sim. Que linha geral a gente pode traçar a partir dessas decisões? Qual a mensagem que fica? Olha, o que eu acho fascinante aqui é observar essa linha tênue que o STF tenta percorrer. É uma busca constante por equilibrar princípios. Que tipo de equilíbrio? De um lado, a busca por efetivar direitos, né? Como no piso da enfermagem, na complementação do Fundef para a educação. Mas, por outro lado, sempre ponderando isso com a necessidade de respeitar as regras fiscais. A LRF, a autonomia dos estados e municípios, a separação dos poderes. E a solução do piso da enfermagem ilustra bem isso que você está dizendo, né? Exatamente. Condicionar o pagamento ao repasse federal, exigir a negociação coletiva no setor privado, tudo isso mostra essa tentativa de acomodar a norma, o direito, com a realidade prática, orçamentária. É uma equação bem complexa. Sem dúvida, essa tensão entre o ideal normativo e a realidade financeira, né? Pois é. E levanta aquela questão fundamental. Como é que a gente garante avanços sociais, demandas que são legítimas, sem comprometer a sustentabilidade fiscal do país no longo prazo? Não tem resposta fácil. Com certeza não. Fica aí uma excelente reflexão. Bom, com isso, a gente fecha mais este bloco de análise do informativo 1101. Foi denso, mas importante. Muito. Continuaremos nossa exploração no próximo encontro, porque ainda tem mais coisa nesse informativo. Estaremos aqui. Quem curtiu nossa conversa, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos blocos. Até lá! Chegamos ao último bloco da nossa análise do informativo 1101 do Supremo Tribunal Federal. Vamos direto aos pontos finais que, olha, são bem significativos, né? Sim, sim. Temos 3 decisões importantes do plenário para a gente conversar. É a ADI 6.930, que tratou daquelas regras do regime de recuperação fiscal para os estados. Ah, o RRF. Isso, o RRF. Depois, o tema 788 de repercussão geral, lá no ARE 848-107, que é um ponto-chave sobre prescrição penal, bem importante mesmo. Certo. E, por fim, a ADI 7.051, que discutiu o cálculo da pensão por morte depois da reforma da Previdência. Entendido. São frentes bem diferentes, né? Finanças públicas, direito penal e previdência, mas é interessante, todas mostram o Supremo ali ponderando regras, princípios e realidades bem complexas. Vamos desdobrar isso. Começando então pela ADI 6.930. A questão aqui era sobre restrições da Lei Complementar 159, que já foi alterada, né, para os entes federados que estão no regime de recuperação fiscal. Exato. Aquele mecanismo de socorro federal para estados com a situação fiscal, digamos, bem crítica, certo? Perfeito. E aí se discutiu a proibição de repor cargos vagos e também a inclusão de certos investimentos no teto de gastos. É isso. Exatamente isso. O pano de fundo é aquela tensão clássica, né, entre a responsabilidade fiscal que a União impõe e a autonomia dos estados. Sempre presente. Pois é. O STF, ele entendeu que a regra, ao proibir quase que totalmente a reposição de cargos vagos, e ainda condicionando a um plano super complexo com aval federal, era desproporcional. Interferia demais na autonomia do Estado, sabe? E colocava em risco a continuidade de serviços públicos essenciais. Foi visto como um limite que não podia ser ultrapassado, mesmo na crise fiscal. Entendi a lógica do STF nesse ponto, faz sentido. E quanto aos investimentos feitos com recursos de fundos específicos, tipo os do Judiciário, Ministério Público, como ficou isso? Nesse ponto, o tribunal também afastou a inclusão desses investimentos no teto de gastos. O argumento foi basicamente que seria ineficiente e também desproporcional. Ah, tá. Como são verbas que já têm uma destinação certa, carimbada, né, para melhorias nesses órgãos, incluir no teto geral não ia ajudar o ajuste fiscal do Tesouro do Estado de forma direta e ainda por cima impediria o uso eficiente desses recursos para a sociedade.
Então, o resultado prático foi uma interpretação conforme a Constituição. Quer dizer, a lei continua valendo, mas tem que ser lida de um jeito que não fira a autonomia e a proporcionalidade. Exato. Permite-se a reposição de cargos vagos, claro, dentro das regras orçamentárias normais, e esses investimentos específicos ficam fora do teto. Isso mesmo. Bom, saindo dessa esfera da organização fiscal do Estado, vamos para um tema que mexe diretamente com o direito individual na justiça criminal. O tema 788, decidido no ARE 848-107. O STF redefiniu o marco inicial da prescrição da pretensão executória. Aquele trecho do Código Penal que falava em trânsito em julgado só para acusação, isso foi revisto, né? Corretíssimo. E olha, essa é uma mudança de enorme impacto, prático e conceitual. Imagino. O Supremo afirmou que essa previsão lá do artigo 112, inciso 1 do Código Penal, ela não foi recepcionada pela Constituição de 88, principalmente por causa do princípio da presunção de inocência, como ficou consolidado naquelas decisões das ADCs 43, 44 e 54. Certo, as ADCs da execução provisória. Exatamente. A lógica é a seguinte: o Estado só pode realmente exigir o cumprimento da pena, ou seja, ter a pretensão executória, quando não cabe mais recurso para ninguém, nem para a defesa, nem para a acusação. A condenação tem que ser definitiva para todo mundo. Entendi. Mas, pensando aqui, essa mudança, ao dizer que o prazo só corre depois do trânsito em julgado para ambos, não poderia, na prática, acabar estimulando a defesa a usar mais recursos só para ganhar tempo, já que a prescrição fica meio que congelada durante essa fase recursal? É uma preocupação que foi levantada, sim. Mas o STF ponderou que o direito ao recurso, que é constitucional, não pode ser penalizado com o prazo prescricional correndo contra o réu, sabe? Faz sentido. A ideia é que a prescrição só pode começar quando o direito de punir do Estado está, digamos, plenamente confirmado, sem mais discussões. Além disso, busca-se desincentivar recursos considerados meramente protelatórios, porque o tempo que o recurso leva para ser julgado não vai contar para a prescrição da execução. Entendi a ponderação. A tese fixada foi bem clara. A prescrição da execução só começa a correr do trânsito em julgamento para ambas as partes. Ponto. E teve alguma regra de transição? Uma modulação de efeitos para não pegar todo mundo de surpresa? Sim, e isso é fundamental. Esse novo entendimento vale para os casos em que a prescrição ainda não foi declarada e, atenção a esse marco temporal, nos casos em que o trânsito em julgado para acusação aconteceu depois de 12 de novembro de 2020. Ah, a data do julgamento das ADCs. Exatamente. A data em que se firmou a necessidade do trânsito em julgado para ambos para começar a executar a pena. Perfeito. Agora, o último julgado deste bloco, a ADI 7051. Esse impacta diretamente o bolso de muitas famílias, né? Trata da constitucionalidade da nova forma de calcular a pensão por morte, que veio com a reforma da Previdência de 2019. Isso. A regra agora é 50% da aposentadoria que o falecido recebia ou da que teria direito por incapacidade, mais 10% por dependente até o limite de 100%. E o STF, olha, validou essa regra, o artigo 23 lá da emenda 103. A decisão enfatizou muito a questão da autocontenção judicial. Que seria isso? É a postura do tribunal de respeitar as escolhas feitas pelo Congresso Nacional ao alterar a Constituição, principalmente em matéria previdenciária, que envolve cálculos atuariais complexos para garantir a sustentabilidade do sistema a longo prazo, né? Entendi. O argumento central foi que a reforma buscou justamente esse equilíbrio financeiro e atuarial, e que os direitos adquiridos foram respeitados. Mas mesmo sabendo que, em muitos casos, o valor do benefício pode ser bem menor do que era antes, isso não chega a ferir algum princípio fundamental, tipo a dignidade da pessoa humana ou a vedação ao retrocesso social? O Supremo entendeu que não. Considerou que o núcleo essencial do direito à previdência e à dignidade foi mantido, até porque existe aquela garantia do salário mínimo, se a pensão for a única fonte de renda formal da família. Ah, tem essa salvaguarda. Tem. Reconheceu-se que a mudança exige sim um maior planejamento financeiro individual das pessoas, mas foi vista como dentro da margem de decisão do legislador para assegurar a viabilidade da previdência no futuro. Consideraram constitucional, portanto. Entendido.
Bom, com isso fechamos nossa análise do informativo 1101 do STF. Foi uma jornada interessante por temas de federalismo fiscal, processo penal e direito previdenciário. Decisões de peso, sem dúvida. A da prescrição penal, em particular, muda um paradigma bem antigo no direito brasileiro. As outras duas mostram bem essa balança delicada, né? Entre a necessidade de manter as contas públicas sustentáveis e, do outro lado, a proteção de direitos individuais ou da autonomia dos estados e municípios. Fica a reflexão, né? Como equilibrar a letra fria da lei, os grandes princípios que estão na Constituição e as realidades sociais e econômicas que muitas vezes são tão desafiadoras no dia a dia da justiça. É um desafio permanente na aplicação do direito, sem dúvida alguma. Uma busca constante por esse equilíbrio. Exato. Bom, muito obrigada pela atenção de quem nos acompanhou nesta análise. Se este conteúdo foi útil, considere se inscrever aqui no canal Juris 360 Lab e deixar o seu like. Seu apoio nos ajuda muito a continuar produzindo. Isso aí. Até a próxima!